Então, nós temos agora uma mesa composta por 4 integrantes, que eu vou convidar aqui para vir. O primeiro é o Luciano Brasil, que vai apresentar uma comunicação chamada Documentos de Cultura e a Imagem Cinematográfica, uma piscadela benjaminiana. Vai sentando. Quando chegar o último, eu vou levantar, porque quando eu levanto, dá microfonia. Então, bom, o segundo é o Matheus Almeida, que vai apresentar uma comunicação chamada Metafísica de Georges Bataille, Narrativa da Passagem da Animalidade ao Homem. O terceiro é uma comunicação que foi escrita pelo professor Roberto Amaral, que eu convido para cá, e pela Karine Correia, e eles vão falar uma comunicação cujo título é Uma Vinheta Psicanalista da série Wanderlust, Navegar é Preciso. E, por fim, queria convidar a Emily Perdigão, que fará uma comunicação chamada Imagens Ficcionais para uma Dor Real, as representações do trauma em La Maleducación de Pedro Almodóvar. Então, por favor, tem já a cadeira aqui para todo mundo. Então, então legal, já vou passar aqui a palavra então para o Luciano. Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer ao evento, eu estou adorando. Tá muito bacana mesmo esse encontro, os filmes, as comunicações, as conversas, né, sobre cinema. Eu já vou logo me desculpando, porque eu sou da área da filosofia, né, tem toda aquela coisa, nunca trabalhei com cinema, sou só um amante do cinema, né? E eu vou falar um pouco mais disso também mais para frente. Eu intitulei essa minha fala Documentos de Cultura e a Imagem Cinematográfica, uma piscadela benjaminiana. Bom, eu terminei meu doutorado tem pouco menos de 2 anos, e foi sobre Benjamin, então é totalmente imerso, meu doutorado é totalmente imerso no Benjamin. E para esse evento eu não preparei outro, né? Agora que eu terminei o doutorado, que eu estou indo em outras fontes, outros materiais, né? Abrindo o leque de opções, mas não houve muito tempo para esse evento, então eu resolvi naquilo que era certo, naquilo que eu podia dominar para acrescentar, né, na nossa conversa sobre cinema. Bom, e o subtítulo, né, Uma Piscadela Benjaminiana, surge motivado um pouco pela conciliação entre o último Benjamin e um Benjamin intermediário, né? Como talvez vocês saibam, Benjamin se matou, né? E toda aquela questão é muito pesado. E, no entanto, eu queria afirmar um Benjamin mais positivo, né? Um Benjamin afirmativo, né? Um Benjamin que amava o mundo. E eu acho que a piscadela benjaminiana vem daí. Eu começo então com uma epígrafe que está lá na obra de arte Na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que é uma citação frequente, né, nos meus trabalhos, que é o seguinte: nossos cafés e nossas ruas, nossos escritórios e nossos quartos alugados, nossas estações e nossas fábricas pareciam aprisionar-nos inapelavelmente. Veio então o cinema, que fez explodir esse universo carcerário com a dinamite dos seus décimos de segundo, permitindo-nos empreender viagens aventurosas entre as ruínas arremessadas à distância. Eu adoro essa passagem. Então eu começo falando que, sem dúvida, a alegria e a criatividade estão entre as mais potentes formas de resistência, né? Foi nessa direção que autores como Nietzsche e Spinoza propuseram seus pensamentos, né? De certo, quando se trata de Benjamin, a configuração está de uma outra forma, né? Como eu acabei de falar aqui, né? Tem toda aquela questão da melancolia, né? Da depressão. Então, a minha tentativa aqui de conciliar esse Benjamin dos anos 30, né? E, na verdade, meu trabalho é até um pouco mais ambicioso, que é tentar olhar para um Benjamin, né, ao longo de toda a sua produção intelectual, e tentar ali criar trazer um olhar homogêneo, né, do trabalho benjaminiano, que eu tenho chamado assim de um trabalho antifascista, né, ou um trabalho não fascista, porque, vamos lá, ele começou a escrever antes do surgimento histórico do fascismo, né.
com esse último Benjamin, com esse Benjamin final. Então vocês percebam que tem um trabalho sobre Benjamin, muito mais até do que o risco aqui é esse, né? Muito mais do que sobre cinema, né? Muito mais do que sobre audiovisual. E o risco dessa minha fala é justamente esse, ficar nessa coisa fechada, né? Parece que não se comunica muito com... É mais ou menos o risco, mais ou menos como o da assistência social no filme Casulo, né? Você tem filhos? Não, mas eu trabalho com muitas famílias que têm. Né? Você faz filme? Não, mas eu trabalho com muita gente que faz filme. Né? O risco da filosofia é esse, né? Cair nisso, né? Mas eu, relendo o meu texto hoje de manhã, eu encontrei uma certa virtude aqui, que é justamente conseguir dialogar com o que vem sendo conversado desde ontem, né? Pelo menos, né? Desde ontem. Então, eu vou tentar aqui, né, nesse meu trabalho aqui, apresentar nesse texto essa virtude do meu texto, né, vamos dizer assim. E o resultado assim, mais imediato que eu poderia dizer é que, nesse trabalho de juntar o trabalho estético de Benjamin, sobre cinema especificamente, com a filosofia da história, que é o último trabalho de Benjamin, vai surgir mais ou menos uma ideia de uma história como um filme de terror. Né? O Benjamin, ao fazer filosofia da história, parece que ele está desenvolvendo ali uma estética, né? Uma estética do terror, do horror, né? Partindo da ideia de uma opressão e de uma possibilidade de aniquilamento total. Né? Então, isso está muito bem exemplificado numa frase muito conhecida do Benjamin, que está nas teses, que é: nem os mortos estarão a salvo se o inimigo vencer. Né? E o inimigo não tem cessado de vencer. Ele completa a frase assim. Essa frase ela é muito interpretada, né, os autores voltam muito nela. Recentemente, lá em São Paulo, o Safatler resgatou, né, na ocasião daquele comercial da Elis Regina, né, que resgataram com inteligência artificial as imagens dela. Ele resgatou essa citação aqui, né, mostrando como que nem os mortos, né, têm mais o direito de morrerem, né, de encerrarem, né, porque a inteligência artificial vai lá e produz imagens como se a pessoa produz um fantasma, né, em cima dessa pessoa, né, vamos dizer assim. Tá. O grande barato da filosofia do Benjamin, me parece, começa, me desculpem as citações em alemães, enfim, com uma dicotomia entre Erfahrung e Erleben, né, que é experiência e vivência. Né? Ele faz uma espécie de contraste entre essas duas. E ele vai dizer que no advento, né, no desenvolvimento do capitalismo, se trocou a experiência pela vivência, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a experiência é uma experiência que ela é coletiva também, né? É uma experiência de memória, é uma experiência que não é do sujeito interior, dentro do sujeito, né? Isso, o mundo, vamos dizer assim, o mundo burguês, né, inventou, né, trocou a experiência pela ideia de vivência, que é a vivência individual, né? É a memória, a lembrança individual, né? E o Benjamin vai além disso, que é uma tese que desde muito cedo surge na carreira intelectual dele. Ele vai dizer que a narrativa, a experiência narrativa, ela é essa Erfahrung, né? Quer dizer, eu penso isso muito na educação, que eu trabalho com filosofia da educação. Né? A educação é uma transmissão, é uma Erfahrung, né? E a nossa sociedade, ela cada vez mais parece que ela tem, que é o grande medo de Benjamin, se afunilado, né? Então ele vai falar de uma perda da experiência, de uma perda da possibilidade de narrar, né? Do fim do narrador. Mas ele fala isso, ele acaba sendo até às vezes talvez contraditório, porque, como eu falei, ele é afirmativo, ele ama o mundo, e ele afirma, ali no meio dos anos 30, as novas tecnologias, né? Como uma possibilidade de as massas se verem na tela, né? E ele produz isso nesse ensaio que eu citei aqui na epígrafe. Então eu anotei aqui ler a partir da página 3, eu já devo ter gastado aí metade do meu tempo, mas eu acho que agora vou começar a apresentação. Então, algumas anotações sobre o texto sobre o cinema cabem aqui nesta observação. A primeira dela diz respeito a uma certa contiguidade frisada por Benjamin entre a oralidade e a fotografia. Isso é massa, né? Porque
Bom, tem uma grande questão que surge ali com a questão do romance, né, com as formas do romance, das formas escritas, né, que não cabe aqui. E aí ele encontra, nessa continuidade entre oralidade e fotografia, uma chance ali nessa modernidade, essa experiência se reinventar, né? Ele vai dizer, a litografia permitiu que se reproduzissem em imagens o cotidiano, fazendo com que a imagem entrasse no hall das produções do mesmo nível que a imprensa. A imprensa, pensando aí, a imprensa é escrita, né? Mas a litografia logo foi ultrapassada pela fotografia, que substituiu a mão pelo olho. Mas, ao mesmo tempo, esse olho já não é mais um olho humano. As máquinas passam a dominar o campo da percepção no interior do cotidiano das massas de maneira cada vez mais intensa. E se, por um lado, Benjamin se detém nos diversos deslocamentos que esta maneira de fazer artístico inteiramente baseada na reprodução realiza, sobretudo em relação a ele vai usar os conceitos de aura, o aqui e agora da arte, valor de culto, que progressivamente dará lugar a um valor de exposição, ele se pergunta sobre a transformação da função social da obra, revelando o seu caráter político. O resultado desta longa reflexão conduz a uma oposição, revelando a batalha com a qual Benjamin e seus contemporâneos lidavam entre a apropriação fascista das artes das massas, especialmente o cinema, com a sua estetização da política, em contrapartida à politização das artes. Talvez tarefa que o próprio autor vinha explicitamente realizando, ao menos desde o surrealismo, de 1929. Então, ele vai dizer que o surrealismo ele é uma grande chance de, ao alterar a percepção, nós temos uma chance política de combater essa sociedade que nos oprime. É dito assim, em linhas gerais. E isso tem um papel político. Então, ele vai falar em politização das artes, que ele vai dizer que começa com o surrealismo, que combate a estetização da política, que é o que o fascismo faz, lá no meio dos anos 30. Né? Então, por exemplo, os fascistas se apropriaram do culto, da magia, do valor da eternidade, da arte, pela arte, todos esses conceitos tradicionais no interior da estética, mostrando a sua face reacionária perfeitamente adaptada à estética das massas. Então, e aí aqui eu vou dizer o que eu acho que é o principal aqui da minha fala, que é a tarefa política proposta por nosso autor seria, antes, orientar a realidade em função das massas. O Carlos estava ontem falando aqui desse sujeito coletivo, das massas, né? E as massas em função da realidade. Então, e aqui cabe no nosso trabalho de pensar ficção e realidade como esse campo, esse ínterim, né? Esse entre, né? Que não é nem só ficção, nem só realidade, né? Não é realismo, né? Nem só pura ficção. Eu acho que a coisa ela se mostra aqui circulado aqui nessa sentença, né? Temos um autor, então, adepto do realismo. Se considerarmos apenas a segunda oração, né, da frase citada, as massas em função da realidade, teríamos de considerar a proposta benjaminiana como adepta de um realismo da imagem, porque haveria uma realidade exterior às massas para as quais, entretanto, elas devem ser orientadas. E teríamos de nos perguntar sempre renovadamente o que é decisivo acerca do que constitui uma realidade. Em face do cinema, da reprodução, de sua capacidade ilusionista, ao mesmo tempo também o seu alcance massificado e a possibilidade das massas se verem na tela do cinema. Todos esses elementos constituem um arcabouço pelo qual o Benjamin engendra uma relação do produtor e produto da realidade. A massa se vê na tela e, por isso, produz e é produzida pelo cinema e para o cinema. É uma reprodução das massas e em massa. Além disso, Benjamin analisa que com o cinema a imagem se distingue de reprodução e, portanto, a reprodução é determinante para a produção da realidade. Em outras palavras, o aparelho impregna o real. E aí Benjamin propõe que com o cinema devemos encontrar um equilíbrio entre o homem e o aparelho. Bom, como eu já tenho aí menos de 5 minutos, nas ideias seguintes aqui que eu vou desenvolvendo, eu entro um pouco nesse campo aqui desse certo equilíbrio entre o aparelho e o humano, né? Que o Benjamin quer encontrar. Eu falo de Chaplin, falo, enfim, uma porção de coisas para, por fim, voltar na filosofia da história de 1940. Enfim, tem bastante coisa a mais aqui, mas, na verdade, toda a questão de conciliar esse aspecto, né, de uma opressão que é real, né, e, ao mesmo tempo, de produzir uma escrita da história, né, uma escrita da história e, portanto, vinculada a essa ideia, essa bagagem estética que o Benjamin tem ali dos anos
1930. É isso, gente. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou discente do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade do Estado da Bahia. Aqui está meu professor. Atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa Eros Filosofia, que é um grupo voltado ao estudo e à pesquisa acerca da literatura erótica, né? Assim como a leitura em seus ciclos, mas também ao embasamento teórico. Faço parte também do GEMEL, que é o grupo de estudos em linguagem e metafísica de lá da UNEB. A obra audiovisual que escolhi é A Guerra do Fogo, é um clássico que vocês encontram até facilmente no YouTube, caso queiram. Deu ruim. Agora foi. O slide seria mais só para complementar mesmo, mas como eu vou ler o texto. Tá com mau contato, não. Você pode pedir para alguém que esteja mais perto. Ver se consegue aí, Luciano, daí. Você pode... Pra cá? Você poderia ensinar para ele? Gente, é só apertar. Tem duas setas. Tem uma seta que vai para um lado e tem uma seta que vai para o outro. Você quer que eu aperte agora? Pode ser. Então, esse é o sumário do texto que eu escrevi. Pode passar, por gentileza. Pronto, começando com o resumo. O presente estudo investiga a metafísica de Georges Bataille. Foi desenvolvido com o objetivo de interpretar a narrativa acerca da passagem da animalidade ao homem no capítulo 1º da sua obra Teoria da Religião. Este trabalho justifica-se tendo em vista que o estudo da metafísica do filósofo pode preencher lacunas na pesquisa filosófica sobre a intersecção entre animalidade e cultura, desejo e transgressão. Sobretudo além de apresentar riqueza e complexidade do pensamento do autor, esta investigação também fomenta um diálogo crítico com outras correntes filosóficas e saberes das humanidades. Para tanto, foi necessário, primeiro, investigar os fundamentos filosóficos e saberes filosóficos que tratam da temática animalidade versus humanidade. Segundo, apresentar os conceitos batailleanos de descontinuidade e continuidade do ser. E terceiro, demonstrar o papel da cultura, da razão e da religião na filosofia de Bataille. Realizou-se assim uma pesquisa de revisão de literatura com o objetivo de analisar e discutir a concepção de metafísica na obra do filósofo, permitindo-me também um aprofundamento teórico sobre o tema, uma compreensão abrangente das ideias do pensador e a sua relação com outros conceitos filosóficos, cujos dados foram coletados por meio de uma busca sistemática nas bases acadêmicas como Google Scholar, Cielo e periódicos especializados em filosofia e ciências humanas, utilizando palavras-chave como Georges Bataille, animalidade e cultura. Desejo de transgressão, animalidade versus humanidade e teoria da religião, sendo interpretados, então, por meio da abordagem qualitativa. Diante disso, verificou-se que, primeiro, para a antropologia, a transição da animalidade para a humanidade equivale à transição da natureza para a cultura. O marco fundamental nessa transição, de acordo com o antropólogo Levi Strauss, foi a invenção, entre aspas, do tabu do incesto. Para a psicanálise, por outro lado, nossa estrutura psíquica e nossa vida emocional são que nos distinguem das outras espécies. Segundo Freud, na fase inicial do desenvolvimento emocional, direcionamos nossa libido, ou seja, nosso amor, para nosso próprio ego, mas posteriormente a dirigimos para objetos externos, pessoas, coisas, natureza, arte. Para a filosofia, porém, a questão da transição da animalidade para a humanidade é abordada em sua totalidade. Na busca de compreensão do fenômeno em sua totalidade, de acordo com Bataille, não podemos separar totalmente a animalidade da humanidade. As duas, então, na sua perspectiva, estão dialeticamente brincadas. E terceiro, por conseguinte, o autor propõe uma narrativa filosófica que explica a origem da separação entre animalidade e humanidade a partir das noções de experiência da descontinuidade e continuidade do ser. Destarte, esta comunicação apresenta os elementos que, segundo ele, caracterizam a animalidade e a humanidade, e as razões pelas quais estão dialeticamente relacionadas. A obra audiovisual escolhida foi o longa-metragem A Guerra do Fogo, realizada em 1981.
A escolha justifica-se pela linguagem corporal utilizada pelos atores, que nos remete ao universo dos homens antes do uso da linguagem oral e do surgimento das primeiras instituições sociais. Somos conduzidos, dessa maneira, à pré-história da humanidade. E imaginamos como teria sido a vida dos nossos ancestrais. Quando, como e por quê? O ser humano se diferenciou da natureza dos animais. Há muitas hipóteses. A abordagem antropológica sobre a transição dos hominídeos abrange uma análise que marca a evolução do Homo sapiens a partir de seus ancestrais primitivos. Este processo, que se estende por milhões de anos, envolve a análise detalhada de fósseis, ferramentas e vestígios arqueológicos, que revelam a progressão gradual de características físicas, como o aumento da capacidade craniana e a bipedalismo, e o desenvolvimento de habilidades complexas, como a fabricação de ferramentas e a comunicação simbólica. As teorias evolutivas modernas, sustentadas por descobertas genéticas e paleontológicas, sugerem que esta transição foi impulsionada por uma série de adaptações ao ambiente em mudança, como, por exemplo, a necessidade de sobreviver em savanas abertas e a consequente dependência da cooperação social e da divisão do trabalho. De acordo com Levi Strauss, o evento crucial que marcou essa transição foi a invenção do tabu do incesto. No seu entendimento, as filhas e as mães deixaram de ser objeto de interesse sexual dos irmãos e dos pais, algo comum do ponto de vista animal, e passaram a ser objetos de troca. Melhor dizendo, eram oferecidas a membros de outras famílias como esposas, e em troca seus irmãos recebiam mulheres de outras famílias como esposas. O interdito do incesto, então, resultou na fixação das relações de parentesco, definindo os papéis simbólicos de pai, mãe, filho e filha na família patriarcal, e no estabelecimento das relações de troca nas comunidades humanas primitivas. Já a perspectiva psicanalítica sobre o desejo e a repressão, desenvolvida primariamente por Sigmund Freud, oferece uma compreensão da dinâmica intrapsíquica que molda o comportamento humano e a formação da sua personalidade. O autor postulou que o desejo é uma força motivadora fundamental, originando-se do inconsciente e buscando satisfação através de diversas formas. Porém, nem todos os desejos podem ser expressos abertamente, devido às normas sociais e morais, o que nos leva à repressão, que atua enquanto um mecanismo de defesa que impede que esses desejos, entre aspas, inconcebíveis, cheguem à consciência. Este processo de repressão não elimina o desejo, mas o mantém latente no inconsciente, onde pode causar conflitos internos e manifestar-se de maneira distorcida através dos sonhos, sintomas neuróticos e atos falhos. A teoria freudiana, dessa forma, sugere que o equilíbrio entre o desejo e a repressão é crucial para a saúde mental, e que a psicanálise pode ajudar a trazer a consciência dos desejos reprimidos, permitindo que sejam integrados de forma mais saudável. Assim sendo, para a psicanálise, nossa estrutura psíquica e vida emocional são o que nos distingue das outras espécies. Ademais, teóricos posteriores como Lacan ampliaram essa interpretação, postulando a ideia de que o desejo é estruturado pela linguagem, que a busca pelo objeto de desejo é, em última instância, uma busca pelo reconhecimento e pela completude. Já a longa-metragem A Guerra do Fogo oferece uma representação cinematográfica envolvente da passagem da animalidade para a humanidade, um processo que é central tanto para a narrativa do filme quanto para as teorias antropológicas e filosóficas sobre a evolução humana. Ambientado em uma era pré-histórica, o filme narra a jornada de um grupo de hominídeos em busca do fogo, um elemento essencial para sua sobrevivência e símbolo de progresso e civilização. Através dessa busca, o filme ilustra a transição gradual de comportamento puramente instintivos para ações que revelam inteligência, cooperação e a capacidade de superar desafios através da inovação. A ausência de diálogos inteligíveis, então, sublinha a comunicação primitiva e a evolução da linguagem, que emerge como uma ferramenta crucial na coesão social e na transmissão do conhecimento. Além do que, A Guerra do Fogo explora a formação de laços sociais complexos, destacando a importância da colaboração e da empatia, elementos que, segundo a maioria dos pensadores, distinguem os seres humanos dos animais. As interações entre os diferentes grupos de hominídeos retratados no filme refletem a diversidade cultural emergente e a capacidade de adaptação a diferentes ambientes e situações. A descoberta e domínio do fogo simbolizam não apenas um avanço tecnológico, mas também a ascensão do homem sobre a natureza, marcando um ponto de inflexão na trajetória da humanidade. O filme, portanto, não apenas entretém, mas serve como uma poderosa metáfora visual para a evolução da espécie humana, capturando a essência da transição da animalidade para a humanidade,
através de uma narrativa rica em simbolismo e profundidade antropológica. Assim, a Guerra do Fogo contribui significativamente para a compreensão do desenvolvimento humano, ilustrado como os primórdios da cultura, da linguagem e da tecnologia se entrelaçam para moldar a identidade e a existência humana. Segundo Bataille, no início da vida na Terra, existia uma continuidade do ser. Os animais não se distinguiam uns dos outros nem do ambiente ao seu redor. Havia um fluxo constante entre os animais e o meio ambiente, e entre os próprios animais, formando uma unidade. A essência dessa unidade de todos os seres, sua existência comunitária, sem consciência, baseada em ação e reação, residia na espontaneidade e na gratuidade, não havendo duração. A existência estava concentrada no momento presente, na imanência e no imediato. Para ele, o animal está no mundo como a água está na água. Não havia uma consciência clara e separada, que depende da noção de separação entre sujeito e objeto, nem a noção de duração, planejamento, economia ou não desperdício. Com o tempo presente como única referência, todos os seres interagiam de maneira livre, sem poupar energia e sem temer a morte ou a destruição. A consciência clara e a razão surgem quando o ser humano se distingue do mundo e começa a tratar os objetos e animais ao seu redor como algo externo, como, entre aspas, o não-eu. Segundo o filósofo, essa situação ocorre no momento em que o ser humano cria ferramentas para utilidade prática e laboriosa, passando a ver os objetos externos e os animais como meios de produção. Nesse instante, a consciência do ser humano se separa da continuidade do ser e objetifica o mundo. Dessa forma, assim como observamos os objetos externos a partir dessa separação, também podemos nos observar. Essa capacidade de autoobservação, como se fôssemos um objeto, cria a consciência de si e a individualidade, algo impensável no mundo da continuidade do ser. Sendo assim, foi a criação da ferramenta, afirma Bataille, que despertou o homem de seu sono animal. A ferramenta fez com que o homem percebesse uma separação entre si e os outros seres, entre ele e o mundo. Nesse momento, o pensamento deixou de ser participativo e tornou-se racional. Gradualmente, o ser humano passou a controlar melhor o dispêndio de energia vital e sexual, dedicando-se mais às atividades laboriais e à organização social. Por isso, a existência humana deixou de girar em torno do imediato, do momento e da busca por satisfações físicas. Contudo, essa ruptura, apesar de totalmente benéfica para o desenvolvimento humano, não deixou de ser traumática. Hoje, somos indivíduos conscientes, capazes de planejar nossas ações, evitar confrontos, pensar no futuro e reduzir o dispêndio de energia. Mas a nossa consciência de si carrega consigo a sensação de separação completa e solidão, nos sentindo menos livres, mais solitários e mais temerosos. Portanto, a invenção da ferramenta trouxe consigo a consciência clara do sujeito e, enfim, a noção de individualidade, antes totalmente desconhecida. Vivíamos antes como seres que faziam parte de uma totalidade, a totalidade da continuidade do ser. Agora vivemos imersos em uma profunda sensação de descontinuidade, de ruptura com o mundo. Então, para Bataille, a origem das religiões está na nostalgia dessa existência primeira animal. As primeiras religiões compreendiam que o sagrado residia na unidade e continuidade de todos os seres, promovendo assim festivais religiosos e sacrifícios. Tanto os festivais quanto os sacrifícios serviam para, por um breve período, restituir aos animais sacrificados sua condição original de animais, uma vez que viviam descaracterizados como seres que serviam à finalidade dos homens. Nesses festivais, buscava-se transcender a consciência e alcançar um estado de ausência de individualidade. No entanto, isso durava pouco tempo, pois não interessava a ninguém, nem mesmo aos religiosos, que os seres humanos permanecessem nesse estado de sono animal, onde a violência ilimitada colocaria em risco a estabilidade das coisas. Era necessário um tempo pré-definido para a duração dos sacrifícios e festivais, pois a ordem do real, a sociedade do trabalho, precisava ser restabelecida. Para a análise do autor, é importante reconhecermos que carregamos dentro de nós uma outra humanidade, mais próxima da animalidade. Esse estado próximo da animalidade é também um estado próximo da violência, do sexo e da destruição. A partir do momento em que entramos no mundo do trabalho e da consciência, começamos a agir de maneira a nos diferenciar dos outros, buscando a colaboração mútua nas atividades laborais
introduzindo a linguagem e a comunicação como formas de lidar com conflitos. Tudo é muito calculado, planejado, pensado. A existência presente é voltada para o futuro. Esse mundo do trabalho é também o mundo da redução, diz Bataille. Redução da energia gasta em atividades não produtivas, como as relações sexuais, e investimento dessa energia em atividades úteis. A questão central é que, já que hoje não podemos vivenciar o sacrifício nos festivais religiosos panteístas, somente através da atividade sexual podemos experimentar a intimidade e a violência que caracterizavam o princípio da existência humana, o momento da continuidade do ser. Essa intimidade, que leva à eliminação dos limites de individualidade, é pautada pelo gasto de energia sem outra finalidade, que não seja a própria atividade. Então, de acordo com o autor, no ápice da relação sexual, a consciência fica obscura. E o obscurecimento da consciência é o momento da ausência de limites entre os seres que compartilham o momento de desnudamento e união. Alô. Agora foi. Boa tarde. Uma vinheta analítica da série Wanderlust ou Wanderlust, Navegar é Preciso. É uma série que tem é uma série britânica, né? E que é veiculada no Brasil pela Netflix. E Wanderlust ou Wanderlust é uma expressão que tem origem alemã, que se traduz como desejo de viajar. E no Brasil essa tradução ficou como Navegar é Preciso, uma alusão, né, ao poema do Fernando Pessoa, Mensagem. E para nós que optamos em discutir essa série à luz da psicanálise, esse Navegar é Preciso se vincula de alguma maneira, por um esforço aí de interpretação, com uma expressão lacaniana que é não ceder do nosso desejo. Uma vinheta por quê? Porque nós nos ativemos a um episódio da série. A série tem 6 episódios, nós nos ativemos ao episódio 5, em que ocorre num cenário muito específico, que é um setting analítico, em que está a analisanda e sua analista, a Joy e a Angela. E nesse set analítico acontece o processo de enunciação e, naturalmente, os dispositivos utilizados pela analista nessa escuta da Joy, que é a protagonista da série. E nessa escuta ela, naturalmente, vai utilizando dos dispositivos analíticos, né, como a intervenção, né, e, sobretudo, na radicalidade, né, do que a gente está pensando aqui, a questão do corte, o corte lacaniano, né, mas também usa a associação livre, a atenção flutuante, enfim. Mas o que nos importa aqui nesse trabalho é pensar essa relação do corte na psicanálise, no corte lacaniano, e o corte fílmico. E a gente lidar com essas duas perspectivas, de modo que a gente perceba como que se dá uma aproximação desse trabalho que se estabelece no set analítico com essa recepção da obra, que é uma série, né, pública, em termos de uma recepção pública, na perspectiva dessa recepção se converter para além de uma experiência estética, naturalmente, ela de algum modo nos alcançar, né, pela temática desenvolvida ali naquele momento, no set analítico, alcançar os nossos próprios sintomas enquanto essas pessoas que estão assistindo a série, né? E os, digamos assim, os aspectos que a gente considera para comentar essa leitura da série, sobretudo a questão
da direção, né? A direção do tratamento, né? Então, veja, nós temos a direção do tratamento psicanalítico. Essa ideia de direção nos remete à ideia da direção, enquanto na figura do diretor que dirige, né? Dirige a cena, portanto, dirige as atrizes, elas se convertem para nós em personagens, mas no set analítico, quem dirige essa relação do analista com o analisando é a enunciação do analisando, dessa relação com o analista, mas quem dirige a cena, no caso do set analítico, é o inconsciente. E essas são as linhas gerais, né, da nossa discussão, que a gente vai buscar aqui, dentro desses 15 minutos, dividido por 2, transmitir para vocês. Oi? Tá ligado? Obrigada. Pensar como o inconsciente surge, né? Como é que ele aparece nessa sessão, né? Depois de todo um enredo que vem acontecendo, uma série de sintomas que vão aparecendo, e como é que surge, né, a interpretação analítica ali, naquele momento, né? E como é que a gente entra em cena junto. Eu achei super interessante, porque é claro que é diferente, né, gente? Não é a mesma coisa assim, o que a gente vê no cinema não é de fato o que acontece num setting terapêutico, né? É claro que existe ali toda uma complexidade da estética do cinema mesmo, né? Que é preciso que aconteça até para que a gente entre na história, né? Eu estou falando isso porque eu sou psicanalista, o Roberto também é, a gente é analisante também, né? Tá nessa estrada, né? Do encontro, né, com o inconsciente, da escuta do inconsciente. E aí foi interessante eu estava escutando você falando do trabalho, né? Como a mudança que acontece dessa perspectiva do Freud, né, que é a perspectiva de uma interpretação como se fosse uma adivinhação, né? Quer dizer, o que será? Que trauma que aconteceu que levou a esse sintoma, né? E é interessante porque nessa série a perspectiva me parece que é já está um pouquinho adiante, né? Parece que até tem algo ali do Lacan, né? Que é a nossa perspectiva dessa direção do tratamento que a gente percebe ali nessa vinheta, do inconsciente na superfície, tá? E como é que o cinema consegue, como é que ali, naquele setting, a analista consegue trazer à tona... Como é que ela consegue pescar, né? Como é que começa a acontecer como é que aparece ali o significante, né? Que é, de repente, a chave mesmo de uma cadeia de significantes que vai acontecendo. Eu não sei se alguém aqui já conhece a série, se lembra. Você conhece? Ah, legal. Então, de repente, você vai se lembrar, né, de como lá no episódio 5, que é o que a gente pega, a Joy, que é uma analista, pelo jeito, ela é uma psicoterapeuta de orientação, talvez psicanalítica, né? Parece, né? Ela atende seus pacientes, escuta pessoas, mas quando ela chega lá, né? É como todos nós, né? Tem dia que a gente não quer falar, né? E principalmente quando a gente está sofrendo muito. Você não quer falar, né? E aí ela começa falando do atraso dela a um funeral importante. E a pergunta que a analista lança para ela é sobre esse atraso. E aí a gente pensar, né, que nas nossas conversas cotidianas as pessoas falam que se atrasa e tá tudo bem, né?
você atrasou, ok. Mas ali, naquela cena, o atraso é muito importante, né? É um significante que aparece ali, lá em cima, na superfície, né? E que aí ela vai perguntar, né? Mas como é que foi esse atraso? O que foi que aconteceu? E a partir daí vão surgindo situações, né? Porque essa analisante, ela começa a entrar em associação livre depois dessa que aparece esse significante, né? E daí a gente foi pescando, né? O que aparece ali na fala dela, né? Primeiro o atraso, aí depois, eu me atrasei porque, não sei se você se lembra, a torrada queimou e eu tive, enfim, né? Fui escolher meu sapato, não achava o sapato, e aí de repente ela resolve falar, né? E começa a falar de funerais e casamentos, e daí surge a morte, né? A morte da mãe dela, a morte de um paciente também, né? E ali, aí vem o corte, né? Quer dizer, acaba a série, né? Depois disso. Quer dizer, acontecem, né, situações, mas o que é mais importante ali, que a gente percebe, é como é que, falando, a gente consegue simbolizar, né? E o cinema traz essa importância, né, da linguagem, como linguagem, né, que a gente pensa aí numa metalinguagem, né, o próprio cinema representando uma outra linguagem para dizer de fatos que acontecem com a gente cotidianamente, né, porque nós somos, a maioria aqui é neurótico, né, assim, a gente tá, né? A gente vive das nossas neuroses, né? A gente está alimentando isso o tempo todo. E como é que a gente evita, de repente, trazer o real, né? Que é a falta, que é, peraí, o que é isso que aparece ali, né? Que eu estou sentindo aqui, que eu preciso falar e não consigo simbolizar, né? Então, é uma série que eu recomendo, que o Roberto já tinha me falado dela, e interessantíssima, tá lá na Netflix, tá, gente? É rapidinho, a gente assiste, porque você fica com vontade de saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Então, vou passar para você agora, para você finalizar. Mas, recomendo, tá? É que o corte já está chegando. Então, essa alusão ao corte na análise, esse corte que é operado dentro do dispositivo analítico, é muito curioso, né? Eu faço análise, por exemplo, e na última análise eu estabeleci meu próprio corte, porque eu percebi ali que o que eu enunciei, as intervenções efetuadas pela minha analista eram suficientes. Pronto, chega, por hoje tá bom. Então, com 40 minutos eu fui embora, né? Tá bom, chega. Então, essa é a ideia do corte, porque a intervenção efetuada pela analista, ela coloca, ela devolve, né, aquilo que a gente enunciou, com uma palavra, com uma pergunta, com uma questão, e a gente se vê, né, aflito com a nossa própria, com o nosso próprio desejo, com as nossas próprias questões, né? E curiosamente o que acontece no filme, o corte fílmico, embora seja, curioso isso, viu, gente? Em ambas as situações, o corte é um processo que não é natural, né? No cinema, isso já está claro. Mas também no set analítico, o corte, ou o processo todo, ele tem um caráter, como é que eu diria, de uma cena. Nós temos a cena analítica e temos a cena ficcional. Então, não há nada de natural nesse processo. Então, há uma encenação em que o analisando ficcionaliza a sua enunciação. Em determinado momento, pelo corte, pela intervenção do analista ou do analista, ele se vê, né, de repente, se ouvindo, quiçá, pela primeira vez. Né? Consegue se ouvir pela primeira vez, consegue se escutar pela primeira vez. Acontece com a Joy. Esse episódio 5, gente, ele é extremamente perturbador, né, do começo ao fim.
porque é todo encenado no set analítico e a Joy insistentemente tentando, de alguma maneira, elaborar a sua fala, a Ângela, a analista ali, impassível, né? Ela não compra, né, a dor, mas ela vai sempre remetendo, devolvendo a essa própria destinatária, que é a própria Joy, né? Então, o que ocorre nesse processo, né? A ideia fundamental é que a Joy saia desse aprisionamento subjetivo que ela se encontra, né? Ela está desfrutando aquele momento, ela está na condição de objeto de gozo. E a perspectiva com a qual a Ângela quer lidar com ela é que ela saia daquela condição, né? Que ela se torne, então, sujeito do seu próprio desejo, né? Então, esse aí é o elemento fundamental. Agora, para além disso, é como que chega isso para a gente, né? Porque uma coisa é um set analítico, suscitando entre duas pessoas, e a outra coisa é a série para um público maior. Eu, quando assisti essa série pela primeira vez, eu fiquei hirto, né, quando assisti esse episódio 5. Né? Então, o que acontece? Né? A gente vivencia uma experiência estética, mas vai para além disso, né? Porque aquilo que afetou, e são afecções que se estabelecem, essa afecção a qual a Joy foi submetida, é isso que eu me vejo também. Quer dizer, eu vejo o meu sintoma, né? A Karina falou, todos nós somos neuróticos, esse meu sintoma se evidencia ali, né? Então, de algum modo, eu sou alcançado, né? E me vejo, além de espectadores, vivenciando uma experiência estética, e aí, claro, pelo fato de eu ser um analista também analisando, eu não tem como eu não levar em consideração o que está acontecendo ali, né? Essa afecção se dá para além da própria experiência estética, né? Então, essa série, como a Karina recomenda, né, ela traz sobretudo, a direção, né? A direção do tratamento psicanalítico, ela não tem na figura do analista ou diretor, como no caso da série. O analista dirige a cena, dirige as atrizes, elas se transformam em personagens. No caso do set analítico, não. Quem dirige a cena ali, a partir da enunciação do analisando, é o inconsciente, né? Ambos testemunham dos seus próprios inconscientes. E a ideia fundamental é que ambos escapem, né, dessa captura, que é esse efeito Hard, né? Hard é aquele personagem, vocês devem lembrar, o personagem de animação criado pela dupla de cartunistas William Hanna e Joseph Barberi, né? Trata-se de uma hiena, lembra aquela hiena pessimista? Oh vida, oh céus, oh azar, isso não vai dar certo, né? Quer dizer, essa condição hard é aquela de quem está num aprisionamento subjetivo, né? E por meio, então, olha o corte chegando, então por meio de intervenções, né? De todo o dispositivo analítico que existe, que a gente saia dessa condição hard, né? E é o que acontece com a Joy, né? A Joy passa por esse processo ao longo do episódio 5 com duas demandas fundamentais, né, Karina? A questão da morte da mãe, né? E a morte de um paciente, que ela se sentia culpada pela morte do paciente, que a última ligação que o paciente fez foi para ela, e ela não atendeu, né? Então, ela se sentia culpada por isso, né? E há outras demandas também pelas quais ela passa, em relação ao marido, né, ao esposo, e essa culpa que ela carrega, né? Ela sofre um acidente, né? Tá de bicicleta, o carro atropela, e quando ela volta a caminhar bem, ela vai estabelecer relação sexual com o esposo, a coisa já não rola mais, já tem uma série de problemas, eles abrem a relação, enfim, tem todo um desdobramento, né, disso. Mas o curioso é isso, nesse episódio 5 especificamente, é uma vinheta que nos permitiu chegar a algumas ilações, algumas inflexões analíticas. Você quer dar tchau? Eu queria só acrescentar uma coisa aqui, porque eu me lembrei do seu trabalho, né? Você falou da vivência em vez da experiência, né? Então, é isso, né? A experiência analítica, né, que a gente percebe ali acontecendo, né?
e que não tem um tempo lógico, tá? Quer dizer, não tem receita, não é uma receita, né, que vai resolver o problema de um sintoma, tá? Porque o sintoma se resolve justamente na repetição, né? Então, ali aparecem as cenas, né, que são... É interessante porque o diretor, ou diretora, quem que é mesmo? Eles conseguem trazer um aspecto realmente do inconsciente, de um saber do inconsciente, né? Porque é o inconsciente que sabe, a gente não sabe de nada. A gente fica aqui tentando nomear, né? Tentando trazer para a linguagem, simbolizar algo que é do real, do imaginário, né? E do imaginário. Então, a gente tenta simbolizar, né? E ali, nas cenas, nas repetições em que ela sofre, né? Que vão aparecendo e que ela vai se lembrando, que ela recorre ao passado, né? Mas não é que é o passado que tem a chave, né? A chave está agora, na repetição do agora, né? E essa diferença fundamental entre o Freud e o Lacan, né? O Lacan avança porque ele traz o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Como uma gramática em que é preciso falar, repetir, para que algo de diferente aconteça, né? Então, o convite ali na análise para ela falar, para de repente algo de diferente nessa repetição acontecer e poder avançar, tá? Então, é um convite, tá, gente? Boa tarde. Eu sou a Emily Perdigão. Eu sou doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Paraná. E eu venho hoje apresentar esse meu trabalho, né, sobre o filme La Maleducación, do Pedro Almodóvar. Bem, o Pedro Almodóvar, acredito que boa parte das pessoas conhecem aqui, é um cineasta nascido em 49, espanhol, ainda vivo. E o filme do Almodóvar, ele tem características muito marcantes, né? Quem assistiu o filme do Almodóvar alguma vez consegue ver que há várias características deles que são extremamente marcantes, inconfundíveis. E dentre essas características está essa da inflação da narrativa, né? Que é o que ele chama, é o nome que ele dá à mistura de gêneros que ele faz no seu filme. Então, ele comenta que ele foi muito criticado por isso, mas que, com o passar do tempo, né, essa se tornou a característica mais marcante dele. Bem, e o filme que eu trago hoje para essa apresentação, esse filme de 2004, ele é um filme em que realmente há uma grande inflação da narrativa, uma grande mistura de gêneros. Eu trouxe aqui esses personagens, o enredo começa com o personagem Juan, que se apresenta como Ángel Andrade, diz que esse é o nome artístico dele, mas que ele é, na verdade, o Inácio Rodrigues. E o Inácio Rodrigues foi um colega do Henrique Godet e um amor de infância do Henrique Godet. O Henrique Godet é um cineasta, ele está naquele momento em uma crise criativa, quando aparece o Juan se apresentando falsamente como o amor da infância dele, e dizendo que escreveu um conto baseado na infância dos dois no colégio. Bem, então, a partir daí, o Henrique Godet, diante da crise criativa e tendo nas mãos o conto do suposto Inácio Rodrigues, ele pega o conto para ler como uma possibilidade de ideia para um filme. Então, aí em seguida já aparece, né, a câmera já filma a página do conto, e a partir de então o Henrique Godet ele começa a leitura do conto do Inácio Rodrigues. E o que o Almodóvar oferece para a gente nesse momento já são cenas da prévia do filme que o Henrique Godet fará, baseado no conto de Inácio Rodrigues. Então, só nesse momento do filme, só nessa cena inicial, né, nesses momentos iniciais, a gente já tem 3 obras. A primeira obra, que é o filme do Pedro Almodóvar, né, A Maleducação. A segunda obra é o conto do Inácio Rodrigues, La Visita. E a terceira obra é o filme de Henrique Godet, adaptação do conto homônimo do Inácio Rodrigues. Bem, então, assim, há uma miscelânea de coisas, há muitas coisas acontecendo no filme, o filme é muito mais extenso,
Mas para essa apresentação de hoje, o que vai realmente importar, assim, o que eu vou usar como recorte, vai ser a cena do filme La Visita, em que o Inácio Rodrigues, né, que é o protagonista, ele é vítima de abuso sexual cometido contra ele pelo padre Manolo, que é um padre professor de literatura. Então, a partir desse momento, né, como eu disse, a partir do momento que começa a leitura do conto, já aparecem as cenas do filme. E é interessante que esses são os atores que vão fazer o papel de Inácio Rodrigues na infância e de Padre Manolo. Eu estou dizendo que eles são os atores porque o Almodóvar ele não oferece para nós atores que ele tem escolhido para interpretar o Inácio Rodrigues na infância e o Padre Manolo. Esses são os atores que o Henrique Godet escolheu para fazer esse papel no filme dele. Então, assim, em certo momento do filme do Almodóvar, a gente, inclusive, vê o Padre Manolo, esse ator, né, tirando a roupa de padre, indo para casa, eles combinando coisas depois do fim do filme. E na encenação, eu trouxe aqui o que seria o preâmbulo da cena. O preâmbulo da cena, o Almodóvar ele faz a questão de filmar o conto novamente. Então, em vários momentos, a página do conto ela fica em evidência, só que justamente no momento em que o trauma de abuso sexual vai ser contado, a página do conto é cortada. Mesmo dando pause, dando zoom, em vários momentos do filme eu não consegui achar a cena do abuso relatada. Outras partes a gente encontra, mas essa cena ela é cortada. E aí, o preâmbulo da cena é o ator que faz o Padre Manolo lendo o conto. Aí a cena se desenvolve, né, mas daqui a pouco a gente vai analisar mais detalhadamente. E o desfecho da cena é o Padre Manolo lendo a página do conto novamente e, por fim, o Henrique Godet lendo, que foi a cena que começou lá no início do filme, né, que era o Henrique Godet lendo o conto. Eu entendo, né, que essa configuração, assim, esse preâmbulo e esse desfecho da cena é para nos lembrar que tudo aquilo foi resultado de algo que aconteceu lá atrás, que foi um cineasta pegando um texto para ler, lendo e tendo ideias a partir daquilo. Tem um texto do Wolfgang Zer, que é Atos de Leitura e Atos de Imaginação, que ele fala muito sobre quando um texto literário não faz senão copiar o mundo presente, a repetição no texto já altera, pois repetir a realidade a partir de um ponto de vista já é excedê-la. Então, o que a gente vê no filme é justamente isso, né? O Inácio Rodrigues, ele viveu algo real, né? O abuso sexual, ele foi vítima, mas no momento em que ele escreve o conto, ele já altera aquele conto, porque ele já excede a realidade escrevendo aquele conto, e no momento que o cineasta Henrique Godet pega o conto para ler, surgem imagens diante daquela leitura que também já alteram aquela realidade. Então, com isso, a gente não consegue ter acesso ao que realmente aconteceu, né? O Isler também ele fala, né, que quando a estrutura do texto estimula uma sequência de imagens na consciência receptiva do leitor. E o que a gente vê nessa cena do filme do Almodóvar é isso. Durante o ato da leitura do Henrique Godet, surgindo várias imagens que resultam em um filme. Não vou passar. Então, assim, o que eu entendo, né, a minha interpretação assim, do filme, é que o que o Almodóvar faz é mostrar o cinema como uma concretização da sequência de imagens que surge durante a leitura que o cineasta faz do conto de Inácio Rodrigues. E também a ideia do cineasta como um leitor, que organiza as imagens resultantes de sua leitura e as disponibiliza para nós no formato de um filme. Bem, então vamos enfiar a cena, né? Ela começa com um conto, como eu disse, aí aqui ela é cortada, no início tem a voz em off do Inácio, lendo esse penúltimo parágrafo, né? Falando que aqueles que tiravam as melhores notas, eles eram premiados com um dia inteiro no campo, e que nessas ocasiões quem os acompanhava era o professor de literatura, o Padre Manolo. Aí aqui, quando ele começa a falar dos dias que fazia bom tempo, íamos ao Rio, há um corte. A câmera não filma nada além disso, porque é o momento em que vai começar a ser narrado o abuso sexual. E quando a voz do Inácio desaparece, o conto é cortado, começa então uma canção.
A canção eu trouxe até aqui, originalmente, é a canção Moon River, do Henry Mancini e do Johnny Mercer, que é uma canção que ela não aparenta ser uma canção de cena de abuso sexual, né? Originalmente é uma canção muito bonitinha, e a letra fala, o Moon River é o interlocutor do sujeito cancional, e o sujeito cancional só fala, trata ele como fabricante de sonhos, promete ir com ele onde quer que ele vá, fala que vai atravessar com ele, diz que há muito no mundo para se ver. Então é uma canção muito otimista de alguém que encontrou um parceiro na vida. Enquanto no filme do Almodóvar, né, ele faz uma alteração, a gente vai ter uma letra em espanhol, e a cena, eu trouxe aqui agora então trechos, né, verso por verso da canção, como que ela fica no filme do Almodóvar, e as cenas, as imagens das cenas. Então começa assim, com os atores que interpretam o Inácio Criança e o Padre Manolo na beira do rio. E aí o Padre Manolo está tocando violão, enquanto o Inácio tenta acompanhar ele cantando. Então começa com um river, e aí ele canta, né? Não te esquecerei, aí surge a imagem do rio vazio, né? Então assim, aqui já há uma ideia de que mesmo que aquele momento passe, que eles não tenham mais essas idas ao rio para ser premiados por boas notas, aquele rio vai ser um cenário de um abuso sexual que não será esquecido. Então, mesmo quando não houver mais nada ali, aquela cena não será esquecida por aquele menino que passou por aquilo. Então, a partir de agora, ele começa uma sequência assim, que o Inácio ele começa a ficar desconfortável, olhando para baixo, para a direita, para a esquerda, e o desejo do Padre Manolo por ele é crescente durante essa canção, e ele vai e canta, eu não me deixarei levar. E quando ele canta, eu não me deixarei levar, ele olha diretamente para o Padre Manolo. Aqui a gente já vê que é totalmente diferente da canção original do Mancini, né? Que é uma canção que fala que eu vou atravessar com você, eu vou com você aonde for. E aí ele fala, não me deixarei levar pela água turva do Rio da Lua. E então aqui já a ideia do Moon River original, ela é alterada na ideia de um rio turvo. Então o rio turvo, né, é uma ideia de algo assim que tem um rio que tem algo sujo misturado nele. Então não é só um rio límpido, e essa dificuldade também de você separar o rio daquilo que torna o rio turvo. Você não consegue limpar um rio turvo. E essa ideia do bem e do mal que está misturado dentro desse padre, que é uma figura que era para ser um instrutor, uma pessoa carinhosa, participando do momento feliz deles, mas ele esconde nele algo de ruim. Então a canção no filme do Almodóvar é um apelo, é um desejo assim, de separar o bem e o mal, de separar o rio daquilo que torna ele turvo. Aí ele canta, né, do rio turvo que soa ao passar. Aí tem essa cena que já é de uma criança que não está passando pelo abuso sexual e ela está brincando no rio. Aí ela vai e ele canta rio e lua. E aqui a criança ela mergulha num rio totalmente límpido, assim, que você não vê nada de turvo nele, em contraste com a criança que vai passar pelo abuso sexual, que está ali querendo separar o rio turvo, tirar do rio turvo a sua turbidez, né? Aí em um certo momento ele canta, né? Meu Deus, o bem e o mal me diz. Ele quer saber onde está o bem e o mal, e a cena é de duas crianças também no rio, que aqui em alguns momentos elas não estão nadando sincronicamente, mas em alguns momentos elas estão nadando sincronicamente, o que remete àquela dificuldade que a criança tem de separar o bem e o mal naquela situação que ela está vivendo. Mas aí, adiante, né, ela, depois de tanto dizer que ela quer saber onde está o bem e o mal, e aí ela canta, o que se esconde na escuridão e tu encontrarás. E ela de fato encontra, porque no final aqui a gente entende que aqui aconteceu o abuso, porque o padre para de tocar o violão, aí a gente vê a criança se arremessando assim, gritando não, e ele cai no chão e o padre aparece arrumando a batina. Então assim, não há nada explícito, né? Não é a canção, é a letra da canção, e esse desfecho nos dão a entender que já aconteceu, e por fim ele aparece machucado. E ele fala, né, que um fio de sangue dividiu a vida dele em dois, e ele entendeu que
a partir daquele momento ele não teria mais nada a fazer. E então surge a figura do Padre Manolo como esse rio, né, turvo que separou a vida dele em duas. Aqui eu fiz uma comparação, né, daquela cena que eu falei da criança que se joga no rio límpido, e ela tem um mergulho que não é um mergulho que machuca, ela mergulha em algo límpido e que não a fere. Enquanto Inácio, em forma semelhante, ele também tem um salto, só que ele cai na areia e na terra. Então, depois dele cantar por tanto tempo que ele queria saber onde estava o bem e o mal, apenas o mal se evidenciou para ele, né? Então, é como se ele tivesse finalmente mergulhado, não no rio turvo, mas somente naquilo que torna o rio turvo, que é a terra e a areia que o feriram. Aí, já caminhando para o final, eu trago assim uma citação do Luiz Tati, do cancionista, né, para a gente pensar na escolha que o Almodóvar fez de uma canção, ao invés de colocar a cena do abuso sexual. E o Luiz Tati, ele diz, né, que o verdadeiro teor de uma experiência pessoal é inatingível pelo outro e intransmissível por quem o viveu. Utilizando a linguagem verbal, podemos recuperar parte dessa experiência, infelizmente a parte menos pessoal, projetá-la nos termos habituais da coletividade e obter felizmente a parte menos pessoal, projetá-la nos termos habituais da coletividade e obter uma certa empatia por aproximação de experiências. E ele diz, né, que pela canção parece que a própria singularidade da existência foi fisgada, como se o resgate subjetivo da experiência este só fosse possível com a melodia. Então, né, passando minhas considerações finais, eu entendo que a citação do Tati explica a opção do cineasta Godé por inserir na cena de abuso sexual uma canção. Com esse arranjo da cena, transmite ao espectador a ideia de que há, entre a vítima e o abusador, uma espécie de experiência intransmissível por eles e inatingível por nós. Dessart, apenas com a melodia de uma canção, os atores do filme poderiam chegar perto do resgate subjetivo da experiência trágica de Inácio. Afinal, um trauma de violência sexual descorporifica os espíritos do seu agente e de sua vítima, e faz com que ambos guardem, mútua e penetravelmente, uma mensagem, a qual, como o conto de Inácio no filme de Almodóvar, ninguém mais consegue ler completamente. Quiçá, às vezes, brevemente vislumbrar algum excerto e criar uma sequência de imagens para a melodia que ata, sigilosa e eternamente, a alma de quem sofreu um abuso sexual, a alma de quem o fez sofrer. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Bom, então vamos abrir aqui para perguntas. Vou começar então aqui pelo Getsemane e vamos ver depois. Se mais alguém quiser, já pode ir levantando a mão, que aí eu já vou levando depois. Eu queria perguntar para vocês se sabem se os roteiristas de Wanderlust eles fizeram consultoria com psicanalistas ou entendem muito do assunto, porque isso é uma curiosidade que eu tenho, né? Eu trabalho mais como roteirista do que como diretor. E, obviamente, a psicanálise é algo que flui na vida. Ninguém se prepara para fazer uma psicanálise. Como a vida do filme. Ninguém prepara o filme para que a gente não escreve a história para que o espectador tenha uma sessão de psicanálise enquanto vai na sessão de cinema. Mas, às vezes, acontece, né? Agora, nesse caso, onde você tem na cena sede de psicanálise, eu sempre tenho essa dúvida se o pessoal faz pesquisa, pega consultoria para guiar um pouco esses entendimentos, ou seja, para também não falar besteira, né? Colocar alguma coisa ali no set que seja completamente incompatível. Então, como eu gosto muito dessa série também, eu queria saber se vocês pesquisaram isso ou tiveram acesso sobre o processo criativo desse episódio. Alô? Não fizemos essa pesquisa, mas pela nossa experiência, esse episódio 5, né, que é tudo ele ambientado num set analítico,
me traz, né, pelo menos nos traz, né, Karina, a certeza de que realmente foi feita uma pesquisa muito, muito bem feita, né, porque, óbvio, tem ali aspectos que a gente considera que não, né, não caberiam, né, e tal, mas se aproxima por demais de uma personagem cujo fundamento estaria na psicanálise mesmo, né, pelo fato de a atuação dela estabelecer assim nexos muito pertinentes e relevantes com o que se teria, né, de fato, um analista, né, inclusive até de abordagem aí lacaniana. Mas, obviamente, que pelo fato de a série ter um papel a cumprir, né, que é se direcionar especificamente para esse público que a assiste, né, ela tem, por exemplo, da parte da analista, em determinados momentos, uma intervenção até longa e conclusiva de todo o processo pelo qual passa a Joy, né? E justamente essa intervenção longa, ela precisa ser conclusiva porque ali, no caso, a análise não dá nem para continuar, a série não continuou, né, infelizmente, mas precisa se concluir para quem está assistindo, né? Ou seja, precisa ter um encaminhamento, uma definição, de modo que, de alguma maneira, isso, né, vá ao encontro do que das nossas expectativas, né? Mas eu não tenho dúvida de que eles, sim, buscaram uma assessoria aí de primeira qualidade para fazer esse trabalho. Getsema. Então, Jed, dá para perceber, e por isso que a gente se situou um pouquinho nos conceitos, né, nas teorias do Lacan, né, do Jacques Lacan, principalmente no texto A Direção do Tratamento, tá? Que é lá dos escritos, em que ele fala que a repetição, ela ocorre, né? O corte é feito para se detectar, é como uma interpretação, né? Então, assim, o corte está na pergunta, né? Quando ela fala, mas como assim? Que atraso é esse, né? Quer dizer, a gente percebe que existe, sim, de alguma forma, um manejo mesmo, clínico ali, né? Parece mesmo que uma pessoa que tem um fundamento mesmo, né, teórico. Porque, assim, ela não lança, por exemplo, porque existem séries de psicoterapia que a gente vê, né, inclusive até aquela Psi, né, do Caligares, não sei se vocês assistiram, é muito legal, mas ela tem uns exageros de interpretação ali, né? A gente sabe que o Caligares estava por trás ali, mas ele precisava jogar algo ali para chamar a atenção do público, né? Claro, para dramatizar um pouco. E nessa série acontece isso também, de certa forma. Mas é interessante porque ela vai mesmo como uma escavadora, que somos nós, né, psicanalistas. A gente vai perguntando, né? É sempre a partir do que a gente chama de significante, né? Então, acredito que sim, que eles tenham feito uma consultoria legal, tá? É uma dúvida é uma questão bem pontual para Luciano aí. Então, eu queria que tu desenvolvesse melhor essa distinção entre experiência e vivência para Benjamin. Tá, eu vou tentar. Eu não sei se eu vou... O Benjamin, desde muito cedo, ele escreve textos falando dessa Erfahrung, né, essa experiência. Ela se distingue, por exemplo, da memória individual, da memória subjetiva, né? Ela é alguma coisa que está fora do sujeito. Por exemplo, se a gente fosse conseguir aqui na sequência do texto, eu ia em algum momento falar que o Benjamin está o tempo todo tentando se livrar do idealismo alemão, né?
E o idealismo alemão ele inventa essa ideia, não foi o idealismo alemão que inventou a ideia de sujeito, mas ele sustenta essa ideia de um sujeito, e toda a pesquisa dele se circula dentro da ideia de um sujeito transcendental e etc. E essa Erfahrung seria alguma coisa de uma ordem anterior, né, prévio ao sujeito. Né? O Benjamin ele é muito influenciado por Nietzsche, que desconstruiu essa ideia lá no século XIX de sujeito. É por aí, né? É por esse caminho. Por exemplo, a propósito de Kant, né, o Kant ele estabeleceu a filosofia crítica, né, a filosofia transcendental, e dentre os critérios, por exemplo, se a gente pega um texto clássico de filosofia, como a Crítica da Razão Pura, o Kant ele estabelece ali as bases dessa segunda modernidade, vamos dizer assim, a partir do século XVIII, com a filosofia crítica, onde os objetos eles são para si e não em si. Então, certos objetos metafísicos, como Deus, se declara ali uma certa inacessibilidade, né? E o Benjamin, de certa forma, de uma maneira muito sábia, ele resgata uma coisa anterior a essa segunda modernidade, né? Muito mais ligado ao Leibniz, né? A essa galera que não vai por esse caminho da impossibilidade da metafísica, né? Que é um caminho da linguagem, né? Então, o Kant ele está no paradigma da representação, e o Benjamin ele faz uma virada, ele acaba se livra dessa ideia de representação, renovando, fazendo parte desse que a gente chama da virada linguística, né? Da linguagem. Não é representação, é linguagem. E a linguagem ela é anterior ao sujeito, né? O sujeito se constitui a partir da linguagem. Eu esqueci seu nome. Carina, né? Falou disso a partir de Lacan, né? O Ricardo falou ontem aqui também na apresentação dele, né? Isso é bem interessante, assim. E a vivência seria alguma coisa que está ali, por exemplo, a ideia de linguagem vinculada a uma ideia de vivência está, por exemplo, numa concepção de linguagem como meios para fins, né? Uma linguagem como representação, né? Como se o sujeito tivesse a posse disso, né? O indivíduo, e ele não tem a posse disso, né? A grande ilusão da modernidade é isso, criar uma ideia de um sujeito que tem posse sobre as coisas, posse sobre o conhecimento, né? E por aí vai. A pergunta é para você mesmo, Luciana. Eu acho que foi o tempo. Você até falou sobre essa questão que ia entrar no cinema, e você até trouxe essa questão de citar Chaplin e tudo mais. E Benjamin acaba me interessando muito por causa do que você explicou agora, né? Que esse lugar do lampejo, né? Das ideias em confluência com o mundo e tudo mais. E eu queria que você trouxesse, na verdade, os exemplos que estão ligados mais ao cinema. Ou se você pudesse trazer um exemplo contemporâneo. Não é dizendo assim, se é o que está no texto, mas você vendo isso, trazendo para uma ótica mais contemporânea, essa lógica do Benjamin. Do Benjamin. Tá, eu posso tentar. Porque, por exemplo, você pega as teses sobre o conceito de história, que é o escrito final do Benjamin, né? Ele já escreveu aquilo, e, enfim, tem uma história complexa, que os autores eles se curvam sobre isso com muito ritual, assim, né? Você pega texto de um cara massa, que é o Márcio Seligman Silva, aí o texto dele tem um certo exagero no tom, e eu estou tentando um pouco desacralizar isso, piscadela benjaminiana, né? Um Benjamin mais, ao invés de ficar nessa coisa assim do antifascismo, né? Sei lá, assim, a gente tende a fazer essas coisas com os textos, né? Sacralizar. Mas, por exemplo, o texto do Benjamin, ele, do meu ponto de vista, ele tem uma sacada estética muito grande quando ele fala da imagem que perpassa veloz, né? E dos lampejos, né? Que inclusive de certa forma é psicanalítico também, né? A imagem do passado perpassa veloz, né? E tem um instante do perigo, né? E parece que isso se liga necessariamente a essa citação da epígrafe, né? Dos microsegundos do cinema que veio explodir, nos libertar, né? A ideia é a mesma, né? Você se transporta bem nisso, né?
o cinema como uma imagem coletiva, uma imagem consciente que traz essa... Eu acho que o Corra, do Peele, né? Jordan Peele, é um filme que traz um pouco isso, né? O instante que tem essa coisa assim, Corra, né? E é um filme que trabalha muito com o inconsciente, com a imagem. Né? Assim, um exemplo de cinema contemporâneo seria esse, assim. Eu gosto do tema da opressão do Benjamin porque ela não é tão simples, assim, não tem somente oprimidos e opressores, né? Ela é mais complexa, né? Num sentido até freiriano, eu diria. Eu trabalho muito livremente, às vezes, os dois temas, porque o Freire vai falar, olha, se tu não educar direito, cara, o teu sujeito ali da educação ele vai ser o próximo a oprimir, assim, né? Essa imagem inautêntica da história é um pouco isso, Fustel de Coulanges, o passado tal como foi. Né? Não, o passado ele é construído, ele é atualizado no presente, né? Então, eu acho que ele é ficcionado, né? Então, acho que passa por aí. Assim, eu não sei se eu respondi, se eu dei o exemplo que você queria, assim. Entendi. O próprio Benjamin fala no A Arte, enfim, não vou lembrar o nome porque é gigante, faz tempo que eu li esse texto, mas ele fala muito sobre Chaplin. E também tem muitos textos que são destinados ao Eisenstein, por exemplo. Então, por exemplo, na hora que você estava escrevendo sobre isso, você também já teve esses exemplos do cinema clássico? Muito pouco. Eu já li muitos textos de grandes cineastas mesmo. Eu termino citando o Godard, mas eu leio muito poucos teóricos de cinema. O próprio, né, tem um que ele fala dos espaços vazios, eu acho aquilo bacana. O italiano. Né? Como? Não, é um que tem um nome diferente aí. Não tenho. Eu não tenho embasamento de cinema, muito pouco, né? Minha irmã fazia cinema, eu ia nas aulas dela, pegava os textos dela. É o máximo que eu fiz, que eu aprendi de cinema. Assim. Tenho certas curiosidades, assisto canais de youtuber, né? Essas coisas. Eu sou completamente amador. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado pela mesa, foi maravilhoso. São duas perguntinhas rápidas para vocês. Vocês diferenciaram, né, o diretor da série, né, digamos assim, um sujeito racional que faz escolhas, tá? E o diretor da cena analítica, enfim, da terapia, o inconsciente. E, bom, o cinema está cheio de tentativas e exemplos que tenta, digamos assim, desconstruir essa função diretor, né? Desde o cinema digamos, deixar no lugar, adivinha, assim, alguma coisa como inconsciente ou outros termos, assim, sei lá, cinema surrealista mesmo, assim, mas também o cinema poético do Stan Brakhage, algumas coisas do Andy Warhol, enfim, tem uma série de tentativas nesse sentido. Queria saber se vocês conhecem, o que vocês acham disso, dessa possibilidade, termos estéticos, mas também psicanalíticos, se vocês quiserem. E para o Brasil, esse texto ele começa citando Marx, né? Aquela separação, né, superestrutura e infraestrutura, no entanto, e que é uma coisa que vai ressoar lá depois para os frankfurtianos, né, deve indústria cultural, em alguma medida tenta fazer uma modulação dessa separação em termos específicos, mas o Benjamin não vai por esse caminho, né? Assim, como você falou, ele se contradiz um pouco, ele começa citando isso, mas faz, como você disse, também é mais complexo, né? E aí o cinema aparece a partir justamente dessa complexidade, da possibilidade de fazer essa reversão, inclusive talvez por ser uma experiência coletiva, né? Necessariamente, e que é distinta. Na época já era coletivo, porque o cinema começa individual e ali já estava nas salas, etc. E uma coisa já totalmente disseminada e tudo mais. Então, eu queria, se você quiser comentar um pouco mais sobre isso, assim,
essa contradição com essa separação marxista, ortodoxa e o cinema enquanto experiência coletiva com essa possibilidade e tal. E, assim, especificamente em relação à ideia de experiência mesmo, que você foca no seu trabalho, não necessariamente tem que chegar à ideia de politização da estetização da... Enfim, mas focando mais nessa ideia mesmo da experiência. O seu nome mesmo? Carlos, eu gostei muito da sua fala. Então. Eu certa vez escrevi um texto, Carlos, fruto dessa relação mesmo, né, com a psicanálise, né, condição de analisando, inclusive, que eu estava assistindo um vídeo de um psicanalista argentino, mas que reside no Brasil já há algum tempo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele declara uma coisa assim, que a psicanálise é o Daniel Omar Pérez, obrigado, Karina. Daniel Omar Pérez. E aí ele fala que a psicanálise é uma coisa artificial, né? Cara, eu fiquei de cara com aquilo. Como assim, bicho? Aquela experiência tão, né, pulsante que eu tenho lá com a minha analista e tal, o cara chama de artificial. Fui me debruçar sobre isso, né? E aí, sim, na realidade, o artificial da psicanálise, assim como no cinema, é da ordem do artifício. Né? Então, há uma encenação. Desde a minha chegada ao set analítico, abre a porta, está ali um sofá, está ali uma poltrona, está armada a cena. Né? A cena está construída, dois atores. Ou a câmera, né, do celular também, né? Porque então, a gente faz análise online também, né? É isso mesmo, é verdade, cara. Então a cena está montada. É óbvio, né, que ali o que se estabelece, o que eu falei, que ambos vão testemunhar do inconsciente, mas não o tempo inteiro, porque muito da nossa relação é fala vazia, como diria o Lacan. Fala vazia é aquilo que a gente vai falar e não diz nada, não sai nada, não dá para fazer nenhuma intervenção, não captura não. Essa palavra a gente já chegou à conclusão que não é uma condição de uma palavra boa, né? Mas não é possível, né? Assim, às vezes não sai nada, fala vazia. Mas aí vem a fala plena, né? Em algum momento, o nosso inconsciente atravessa a nossa consciência e a gente anuncia aí, pá. Né? Nessa série, por exemplo, olha, não foram poucas vezes, até porque, né, a gente está falando de Toni Collette, né? Aquela atriz maravilhosa, né? E a Ângela, o nome da atriz aqui é a outra que faz a papel da Ana é fora de série. Então, há momentos ali que o processo de enunciação e de intervenção é tão intenso que, obviamente, isso acontece conosco, assistir a um filme. A gente se perde, a gente se vê completamente envolvido, né, nessa experiência estética. Né? Então, vou dar outro exemplo curioso, que, em termos de documentário, que é do Coutinho. Né? O que o Coutinho faz? Né? Chega as pessoas lá, ele não tem nada ensaiado, ele começa a perguntar ali. Né? E ali é uma aproximação, né? Eu não diria que mas é uma aproximação do que é realizado no setting analítico. Ele do nada faz uma pergunta, a pessoa ali vai gagueja, né? E se interrompe, se contradiz e tal. Mas não está perdendo de vista também que quando a gente está num processo de análise, o que a gente enuncia também é um processo de ficcionalização. Né? Porque a gente, no momento mesmo que nós estamos enunciando, a gente gagueja, a gente corta, a gente não diz, né? E às vezes diz porque escapa mesmo. Então a gente pode traduzir isso grosseiramente como processo de edição. Um processo de edição e decupagem, né? da nossa linguagem. E que, como chega também para analista, ela decupa também. Né? Ela faz esse movimento. Mas, assim, me parece, sabe, que é inescapável, sabe, Carlos, a gente se lançar a esse processo de lidar com a psicanálise e cinema, né, e filme. Gente, é uma coisa muito... É uma arte muito próxima, né, assim, muito
sobretudo o jogo de cena, né? A cena que é estabelecida. Né? E como eu disse, eu desconheço as discussões sobre esse papel do diretor, da presença ou não do diretor no cinema, eu sei pouco sobre isso, mas de todo modo há uma organização de espaço, de cenário, que a coisa precisa estabelecer e os atores e as atrizes precisam transvestir desses personagens e fazer valer, né? E lá no set analítico, né, o elemento da surpresa é muito evidenciado. Né? O elemento assim, do susto, do espanto, da afecção causada pelo processo interventivo, né? De a gente se escutar pela primeira vez. Né? Isso aí realmente, olha, eu já vivenciei muitas experiências em termos artísticos, na literatura, no cinema, mas eu nunca vi nada igual. Né? Aquilo ali realmente é uma coisa que disruptiva, né? Completamente disruptiva. Não sei se eu respondo, só foi mais uma... Você quer completar? Não, assim, eu me lembrei, né, você falando, o Antônio Quinet, ele fala do inconsciente como o setting terapêutico como uma cena de teatro, né, uma dramatização mesmo. Então, parece que o cinema, né, eu não sou uma grande conhecedora, mas eu gosto muito, né, e você falando do Almodóvar aqui, eu sou apaixonada, né? Porque é isso, né? É como é que se coloca o inconsciente em cena, né? Porque ele é do coletivo, né? A gente se encontra, né, na arte. A gente se vê ali, né? Nos filmes do Almodóvar, por exemplo, a gente vê o absurdo, mas é o absurdo que está na gente, né? Das perversões, né? E é justamente isso. Então, eu vejo como atrelado, sabe? Eu acho que quando a gente fala em direção do tratamento, é a direção que o Roberto mencionou, né? É o inconsciente dirigindo, e eu imagino, inclusive eu vi aquele filme do Almodóvar, que é autobiográfico, né? Que ali você vê ele, como é que é o funcionamento dele, né? Que ele propõe ali, né? E que está no cinema dele, né? Que eu acho que não dá para o diretor, quem faz cinema, né? Se eu estiver muito errada, gente, vocês que fazem cinema aí me digam, mas assim, quando a diretora lá do Casulo estava falando, né? Sobre a experiência dela, né? Que ela coloca ali e é como uma forma de sublimação, né? Ou de ressignificação também, né? Enfim, acho que não sei se é isso que você perguntou mesmo. Brasil, vou te pedir, Luciano, vou te pedir para responder rapidinho. Tá. Já está bem no limite do tempo. Eu não sei nem se eu sei responder essa pergunta, porque ele começa com Marx e tem aquela questão da estrutura e superestrutura, o texto é sobre cultura, né? Sobre, eu ia falar cultura de massa aqui, mas enfim, seria aquilo que se dá na superestrutura, né? Que seria a reprodução. Então você teria, se a gente for acreditar muito nessa dicotomia que o Marx nunca fez, isso que ele está falando seria desimportante, né? O importante é a dimensão produtiva. Eu não sei, eu acho que ele estava querendo agradar o Adorno, eu vou ser sincero, porque ele fez várias versões e depois tem aquele negócio das cartas que o Adorno falou que ele estava fazendo as passagens marxismo vulgar, né? E não é, assim, sabe que não é, os textos são, enfim, a própria resposta do Benjamin, enfim. Ok, gente. Bom, a gente vai então encerrar a sessão por aqui. E